Aparecida Thierry. Sorilei Aparecida Thierry Dapa. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou pedir para o nosso secretário do Instituto Ambiental estar aqui ao meu lado, porque eu conheci o Cadu na Paraíba e lá nós nos identificamos por conta da causa animal e surgiu o convite para eu estar aqui falando sobre a causa. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu histórico. Eu sou uma voluntária da causa animal desde 1999, comecei em Fortaleza, no Ceará, doando uma castração do meu 13º, as minhas férias destinando aos animais, e quando eu cheguei em Navegantes, eu me envolvi muito mais, porque o poder público não tinha políticas públicas para os animais. Mas a coisa não andava e nós, voluntários, nos unimos, elaboramos um projeto de lei e entregamos ele prontinho para o Executivo. E de 2013 a 2016, esse projeto não saiu do papel. Enquanto isso, nós, como voluntárias, continuamos fazendo a nossa parte. Mas eu, assim como disse o nosso presidente Gilson, eu cuidei da ONG que eu fundei como se ela fosse uma empresa. Fiz a gestão dela que gerasse resultados. E nós começamos a levar mutirões de castração a preço social, fazer dog solidário, pastel solidário, brechó, pizza solidária, para poder também pagar castrações das famílias que não podiam pagar a castração dos seus animais. Em 2014, criaram um Departamento de Assistência e Bem-Estar Animal em Navegantes, que era só o nome Departamento de Assistência e Bem-Estar Animal. O departamento foi criado com toda uma estrutura de 3 veterinários para, na época, castrar 3 castrações por semana. Nós, protetoras, enlouquecemos com isso e procuramos o Ministério Público. E foram anos de luta, até que um dia veio o Ministério Público, fizeram um TAC, o município não cumpriu o TAC, veio a multa de R$2 milhões e nós ficamos esperançosas, agora vai, nada, não funcionou. E eu continuei o meu trabalho, quem quiser acompanhar o meu trabalho esses anos todos, é só seguir. Eu sei que pouca gente hoje usa o Facebook, mas é lá que está praticamente todo o meu histórico. O nome da ONG é Turma do Focinho Feliz, é um nome fantasia. A Associação Navegantina de Proteção Animal é a razão social e está lá todo o meu histórico e a nossa luta. E assim continuamos. Até que um dia, já 2016, a lei aprovada, fim das carroças, fim da tração animal no centro urbano, e a gente continuava vendo e o Executivo fazendo vista grossa para isso. Até que um dia encontrei um carroceiro com uma égua sangrando, bicheira no olho, saltando os bichos, e eu chamei o Instituto Ambiental e a Polícia Militar, e eu tive que ver aquela égua continuar carregando uma carga mais pesada do que ela, porque eles acharam que isso era tradição. E nesse dia eu resolvi, que foi em 2019, aceitar o convite do então prefeito agora da nossa cidade, de pensar em entrar para a política. E aí sim, eu aceitei o convite, mas eu disse para ele: o senhor vem candidato a prefeito e eu tenho uma causa que os prefeitos não dão importância e eu vou cobrar. E ele me disse: pode cobrar. E está aqui o nosso secretário. Nós nos elegemos, eu me tornei a líder do governo dele, já pelo 3º ano consecutivo. E o primeiro ano foi um ano de luta. Por quê? Porque o prefeito queria terceirizar o departamento. E eu disse: não, eu não quero ninguém se dando bem em cima da causa animal. E aí eles foram estudando e me mostraram números e me disseram: dê uma chance para a gente terceirizar. E eu quero dizer para vocês que foi a melhor coisa que aconteceu. Nós saímos da linha do descaso para a linha de referência. Nós estamos recebendo estados brasileiros em Navegantes, buscando entender o que foi que a gente fez para sair de uma linha onde não se castravam mais de 3, 4 animais em média por dia com 3 veterinários, e hoje, com os mesmos 3 veterinários, são outras pessoas, os mesmos cargos, nós castramos 20, 25, 30, 35 animais por dia, sim, cumprindo um TAC de 400 castrações por mês e até mais. Enquanto não era terceirizado, eu usei a nossa emenda impositiva, eu juntei com mais uma vereadora, porque a metade é para a saúde,
E a pasta dela é educação. Nós juntamos as emendas. Ela disse, eu te ajudo na causa animal e tu me ajuda na educação. Foi assim que a gente fez. Saíram mutirões de castração, 1.891 animais castrados em 19 dias. Indo nos bairros e nós zeramos a fila de castração. Porque a fila estava em 1.450 e tantos animais. Isso ia mais de um ano se continuasse aí castrando 3, 4 animais por dia. E aí, está aqui o nosso secretário, eu fui bater na porta do Instituto Ambiental e disse para o nosso prefeito, eu sei que dá para fazer mutirão com compensação ambiental. Uma empresa me procurou, oposição, mas conhece o meu trabalho. Sol, a gente gostaria de... A gente precisa fazer uma compensação ambiental, mas a gente queria que fosse para a causa animal. Procurei o nosso secretário, ele foi lá, entendeu que havia legalidade, e o primeiro mutirão de castração que aconteceu foi através de uma compensação ambiental. Foram castrados 102 animais. Num único dia, 102 animais através de uma compensação ambiental. Nosso secretário se reuniu com o conselho e disse, olha, propôs a destinação de R$50 mil para a castração, que a gente precisava zerar essa fila que vinha acumulada de 2014 a 2021. E o conselho entendeu que sim. Então, as primeiras castrações que aconteceu no mandato do atual prefeito vieram do Instituto Ambiental, embora o Departamento de Assistência e Bem-Estar Animal esteja vinculado à saúde. E hoje eu tenho, não sei se a sorte, né, de ter o prefeito do meu lado e os secretários todos envolvidos na causa. Para fazer os mutirões, nós precisamos da Secretaria de Obras. Às 7 da manhã eles estavam lá montando as tendas que eram da agricultura ou eram da educação. Nós temos a Secretaria de Educação envolvida com trabalhos nas escolas. Da minha emenda impositiva eu também destino recurso para ONGs de proteção animal, porque embora o município ofereça tudo agora, inclusive atendimento eletivo, o animalzinho da pessoa não está bem, ela liga lá, leva o animalzinho, consulta o seu animalzinho, ele não precisa estar com um tumor estourado como acontecia lá atrás, onde o município destinava só 40 mil por mês para urgência e emergência. Isso não é o suficiente. Hoje nós temos cirurgia ortopédica, inclusive paga pelo nosso município. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a importância do nosso cargo. Sobre o quanto é importante nós nos conhecermos, trocarmos informações e levarmos para a nossa cidade. O ano que vai entrar agora será o 3º seminário que eu, Sol, enquanto vereadora, promovo na nossa cidade. Os 2 seminários nós envolvemos mais de 20 municípios do estado de Santa Catarina. Poderia fazer só para a minha cidade, né? Chamar só os protetores. Mas não adianta fazer o dever de casa na minha cidade se a cidade vizinha não faz. E nós, protetores, se tiver um animal sofrendo em qualquer lugar do mundo, nós sofreremos juntos. Então, por isso a importância que hoje que a gente quer falar da importância da representatividade. E digo mais, poderia ser o mesmo prefeito na minha cidade, mas se eu não tivesse me elegido, a gente não teria a política pública que a gente tem hoje. E o nosso prefeito não tem animal de estimação, não gosta de cachorro, respeita, mas não gosta. Para vocês entenderem que não precisa você andar com um cachorrinho debaixo do braço para você fazer política pública em prol dos animais. E tamanha competência do nosso prefeito que ele fez um grupo de trabalho. Ele não quis decidir sozinho, porque quem sabe o que a causa animal precisa somos nós, protetores. Às vezes o prefeito tem boa intenção, inclusive os vereadores. Aí criam leis, criam convênios que não atendem às necessidades nossas, enquanto protetores. E nesse grupo de trabalho, o prefeito envolveu várias secretarias dele, vereadores e protetores de animal. E daí saiu o termo de referência. E nós, eu estou falando com o protetor agora, com o coração. E nós, protetoras, estivemos lá. Nós queremos saber a qualidade da ração que vai ser servida agora que vai ser terceirizado. Nós queremos saber qual será o protocolo de anestesia que será utilizado. Nós queremos saber isso. E foi assim que aconteceu, embora eu tinha um pé atrás com medo, porque imagina, a gente nunca teve nada e de repente o prefeito me diz assim, não, a gente vai investir 3 milhões de reais. Eu, oi? 3 milhões de reais por ano? Só a gente precisa transformar a causa animal aqui. Tu te elegeu, tu tem essa bandeira e de fato hoje eu respiro tranquilamente. E as ONGs não têm mais movimento nos escritórios de contabilidade. Elas não têm mais, porque elas não precisam mais gastar com castração, com cirurgia. Eu, Sol e algumas protetoras continuamos, às vezes, endividadas. Eu hoje, por exemplo, estou com uma dívida de 8.700, porque
eu moro na divisa entre Navegantes e Penha, eu nunca deixei de ajudar um animal da minha cidade vizinha. A cidade vizinha não tem política pública, os que eu posso ajudar eu vou lá, e graças a Deus tenho feito campanha e a gente mostra seriedade no trabalho da gente, a gente tem conseguido ajudar. E agora, vou chamar o nosso secretário, que eu fiz questão de trazer junto. O nosso secretário de saúde não pôde vir, está muito ocupado, ele quem cuida dessa pasta. E o Marcos, ele é um baita parceiro nosso, o secretário de saúde, o secretário do Instituto Ambiental, foram fundamentais, o nosso procurador do município, nesse processo todo que aconteceu de terceirização. Eu acho que a gente podia pegar... A gente pode pegar 2 microfones? É que o Marcos me disse assim, Sol, tem coisas aí que a gente vai apresentar, que a gente já apresentou no seminário, e nós protetores, a gente sabe o nome até do cachorrinho, de todos os cachorrinhos que a gente ajuda, né? Então eu vou ficar com o microfone aqui para se precisar. Então, bom dia a todos, prazer de estar aqui no evento. Sou Marcos, superintendente do Instituto Ambiental de Navegantes, então representando o Poder Executivo, trazendo um pouco aqui das experiências, dos programas, das políticas públicas que nós temos no município. Uma história que foi construída, né, e a gente sabe o esforço da vereadora Sol nesse processo. Então, os resultados, os indicadores que a gente vai apresentar aqui, muitos fazem parte de toda essa história, desse processo. E, bom, passar para vocês aqui um pouco, contextualizar, primeiramente o município de Navegantes, né, para quem não conhece, para quem é de fora, qual que é o local que ele fica. Então, essa foto que eu tirei na quarta-feira, dia 17, e me chamou a atenção, resolvi colocar na apresentação. Aqui a gente tem o município de Navegantes, ele faz divisa com Itajaí, fica a 20 quilômetros do Beto Carreiro, 35 quilômetros muito próximo a Balneário Tamboril, 120 quilômetros de Florianópolis, população estimada aí de 86 mil habitantes aproximadamente. E essa foto me chamou a atenção não somente para mostrar a localização para você, mas também aqui a saída do rio Itajaiaçu. Nesse último mês de outubro, né, vocês devem ter visto no noticiário, mas a gente sofreu com chuvas bem fortes, mais de 400 milímetros, que dá 3 vezes o que é normal para o mês de outubro, só nos primeiros 15 dias. E aqui a saída desse rio, né, felizmente nesse ano a gente não sofreu com enchentes graves, né, mas os municípios vizinhos sim. E a gente já parte para um primeiro problema, né, numa contextualização. Serviço de resgate emergencial. E nós estávamos de pronto, de sobreaviso nesse período, e essa aqui são fotos do ano passado, Instituto Ambiental, Departamento de Bem-Estar Animal, preparados, hoje existe um serviço através da terceirizada, para fazer esses resgates dos animais, principalmente nessas situações onde os bombeiros, voluntários, a polícia, enfim, todos os órgãos públicos dão atenção às pessoas, mas muitas vezes os cachorros precisam desse apoio e a gente tem essa estrutura hoje preparada. Vou falar um pouco à frente, né, do serviço de resgate, com mais dados, mas aqui só para contextualizar um pouco aí do Marcos, lembrando que esses cães aqui, nesse caso aqui em específico, são cães com tutores que estavam precisando deixar suas casas e o município estava lá para fazer o transporte dos animaizinhos para onde eles foram, para eles não deixarem os seus animais para trás. Obrigado. Bom, agora estou trazendo um programa aqui do Instituto Ambiental de Navegantes. Na verdade, em 2021, momento que nós iniciamos o trabalho no município, verificamos várias ações que eram pulverizadas, né? Coleta de tampinhas para arrecadação de fundos para a causa animal, que nos chamou a atenção que elas eram descentralizadas, não existia, né, uma centralização para coleta, para armazenamento e destinação dessas tampinhas. E nós lançamos um programa denominado Tampa Pet, que tem como objetivo arrecadar as tampinhas plásticas, destinadas tanto para a causa animal, como também para a causa ambiental. E nós construímos esses coletores, né, são coletores acrílicos, fizemos a adesivagem aqui na época de pandemia ainda, no lançamento. Foram 34 unidades, são 34 pontos de coleta. Esses pontos eles podem ser visualizados aqui no QR Code. Nós fizemos parceria com várias unidades públicas, Câmara de Vereadores recebeu aqui a gente fazendo a entrega, Polícia Militar e várias pastas do Poder Público Executivo, Secretaria de Planejamento, unidades de saúde, departamentos sociais. Hoje o projeto já está com quase 2 anos, um pouco menos que isso.
Os coletores, todos eles em pleno funcionamento, não precisamos fazer substituição nenhum danificado, né? Cada departamento cuida hoje, cada departamento se incentiva essa coleta, e a gente tem um resultado impressionante aí em quase 1 ano e 7 meses, né? 1,25 milhões de tampinhas arrecadadas. Aqui está um pouco do resultado. E a nossa ideia seria centralizar, né? Os protetores faziam, escolas, os vereadores, e a gente uniu todo esse esforço, fizemos a junção, os coletores vão para o armazenamento, depois disso a gente distribui para as ONGs aqui que tem no município. Então, o que a gente fazendo a validação, é uma associação que faz o recolhimento, faz a pesagem, através dessa pesagem a gente faz a comercialização, chegou já até R$2 o quilo, né? O mercado de reciclagem acaba flutuando bastante, e aqui a gente fazendo a entrega para as ONGs aqui da Causa Animal, que tem no município de Navegantes. Faz a divisão, na verdade essa associação já paga para as ONGs da Causa Animal, é mais um fundo que ajuda, é mais um resultado que a gente tira do meio ambiente algo que estaria poluindo, destruindo, e além disso a gente apoia aí as ONGs da Causa Animal, e uma foto aí do resultado do programa. Eu vou trazer aqui vários projetos em várias áreas, não só do Instituto, e um desses aqui ele é coordenado pela Secretaria de Agricultura do nosso município, e vou mostrar um pouquinho do problema que existe em Navegantes e porquê desse serviço. O município de Navegantes é cortado pela BR-470, uma rodovia federal, e além também de vários terrenos particulares que ainda não estão edificados, que tem bastante gramíneas, né, que eles ainda usam para pastoreio de animais, de cavalos. E aqui tem 2 reportagens. A primeira é: motociclista morre após atropelar cavalo em Navegantes. Então, o risco de acidentes graves para as pessoas com os animais não bem cuidados, não no local correto. E aqui o cavalo morre após provocar acidente na SC 414 em Navegantes. Então, a gente tem aqui um cenário que pode gerar prejuízo para os 2 lados, tanto para o ser humano quanto para os animais. Através dessa situação, hoje Navegantes possui um serviço de recolhimento de animais de grande porte, soltos em vias públicas. Qualquer animal que é encontrado em via pública aqui, próximo aqui à rodovia federal, um risco enorme, né? Rodovia de alta velocidade. A gente tem um serviço 24 horas, ligou ele em 10 minutos, a resposta muito rápida que a gente tem da empresa, faz a localização, recolhe, né, nesse caminhão. 2022, 21 animais recolhidos, 2023, 19. A gente leva para o abrigo temporário, dá alimentação, água, medicamentos, e dependendo da situação, neste caso aqui, são animais apenas soltos em vias públicas. A pessoa paga uma multa, são 3 UFMs, quase R$500, para fazer recolhimento. Se tiver incidência também, vai aumentando esse valor. E dentro do processo também lá do abrigo temporário, é feita a microchipagem dos animais de grande porte, mais um avanço que teve para poder identificar o tutor também dos animais que são de grande porte. Isso é importante porque a gente consegue prever a responsabilidade também depois na apuração. Além disso, no município de Navegantes, acredito que vários municípios brasileiros, a gente tem ainda a utilização da tração animal. Em Navegantes, desde 2016, existe uma lei que proíbe a tração animal em área urbana, né? Aqui a gente tem uma carroça, e aqui com uma infração duplicada, na verdade. Existe a Lei 3.100, que tipifica como uma infração administrativa, mas nesse caso aqui a carroça estava sendo utilizada para transporte e disposição irregular de resíduos da construção civil. Se a gente puder só fazer as perguntas um pouquinho na sequência, só para a gente dar continuidade. Então, aqui os resíduos da construção civil sendo utilizados por carroceiros, contratação irregular, não quer pagar o caçambeiro, paga mais barato para o carroceiro, ele destina em qualquer local, polui, degrada a cidade, vira lixão, céu aberto. Aqui a gente pegou o carroceiro. Quando se trata de crime ambiental, a carroça é inutilizada, o cavalo vai para um processo de adoção. Por isso, super importante a gente ter esse programa também do abrigo temporário. Mais um caso aqui em parceria com a Polícia Militar, também disposição irregular de resíduos, foi encontrada a carroça apreendida, e a gente
recebe esses cavalos que estão soltos em vias públicas e os animais que também cometem esse tipo de infração. Quando é maus tratos, os animais eles não retornam para os donos, isso é importante. Então fica mais uma situação para o poder público da destinação. Através do decreto 89 de 2021, nós regulamentamos o processo de adoção de animais de grande porte e com algumas regras importantes, porque esses animais eles são provenientes de maus tratos, são provenientes de condições, né, de mal-estar animal, e a pessoa tem que apresentar, obviamente, requerimento com toda a documentação, comprovação de área mínima de 1 hectare, foi isso que entendemos, né, para dar uma condição boa para o animal. Termo de adoção com as responsabilidades, regramentos, não pode ser usado na atração animal comercializado. Isso a gente faz porque no município de Navegantes é proibido, mas nem todas as cidades vizinhas proíbem, então às vezes eles pegam o animal e levam para outro município. Nos animais navegantes eles não podem, são chipados e também existe uma verificação e acompanhamento. 11 requerimentos de adoção, 4 adotados, 3 em fase de adoção. A gente tem que dar destino nesses animais, a gente não pode ficar com eles acumulados, assim como os cachorros, os animais de grande porte, pior ainda, né? Eles demandam um custo muito maior para manutenção e a gente precisa dar essa rotatividade através do decreto de doação. Isso acontece e tem acontecido de forma bem fluida e satisfatória. Passando agora para uma outra temática, aproveitando passar aqui para vocês, também é um programa do Instituto Ambiental, mas daí trazer aqui rapidamente da fauna silvestre. Nós tivemos uma grata notícia aqui no município de Navegantes, recebemos aqui uma premiação das 100 cidades no mundo, do Green Destination. Temos uma horda com uma restinga com quase 450 mil metros preservados, e dentro desse espaço a gente tem vários ninhos dessa espécie típica. Ela é uma espécie que ocorre quase toda a costa brasileira, coruja buraqueira, mas Navegantes, pelo espaço ser muito grande, a gente plantou essas placas de proteção da coruja, é um programa de proteção da fauna silvestre que existe no município. Todos os ninhos identificados através de uma tese de doutorado, fizemos a fixação das placas. Ocorreram vários problemas também, né, pessoas se aproximando, então a gente preferiu fazer isso para poder melhorar a proteção desses animais. As placas representam exatamente, né, a coruja buraqueira, uma foto que nós compramos em alta resolução. Fizemos um concurso nas escolas também para definir o animal símbolo, os alunos participaram, um grande engajamento nas redes sociais, tiraram foto dos animais, né, e daí a coruja acabou ganhando. Se tornou animal símbolo através também de decreto do município. Hoje, para a fauna silvestre, ele é um animal bandeira que as pessoas hoje têm um carinho super especial. Aqui uma foto da nossa horda aqui no amanhecer e também à noite. A coruja verdadeira utilizando, que é próxima dos ninhos, ali as placas para se apoiar também, para estar descansando. Rapidamente, o programa também de proteção da fauna silvestre, a gente tem uma parceria com o Beto Carreiro, com o zoológico. Qualquer animal que esteja debilitado também, que seja silvestre, a gente faz o resgate, faz encaminhamento para esses centros de atendimento e sempre que possível fazemos a reintrodução para áreas protegidas. Aqui é um caso de Graxaim, também de quase 10 filhotinhos de gambá nessa semana que a gente recolheu. Opa, acho que passou aqui meio rápido. Mais um assunto agora, voltando aqui para o programa EcoBike, também conhecido popularmente como os cavalos de lata. Nós vimos atrás uma lei proibindo a atração animal urbana. Além da proibição, nós também, eu acho que essa é também uma função do Legislativo, do Executivo, proibir, mas também buscar soluções, né, para qualquer problema que a gente gere aí de restrição. E uma vez proibida a atração animal, a solução optada foi fazer esse projeto, que é EcoBike, pedalando pela sustentabilidade, com uma mensagem de tração animal não. A gente está buscando estimular isso na cidade. Um projeto que foi viabilizado através da emenda positiva da vereadora, né, recursos que vieram, no nosso município temos as emendas positivas, que elas são fundamentais para poder desenvolver esses programas específicos. Aqui são os contemplados. Nós temos uma associação de agentes de reciclagem no município de Navegantes. Através da associação, eles indicaram os nomes, né, foram 10 ecobikes entregues. E a gente conheceu a história de cada um deles e é muito interessante, né, quando a gente percebe que essas pessoas, alguns deles eram carroceiros,
receberam, né, a ecobike, outros puxavam mesmo o carrinho, nem dinheiro, alugavam os carrinhos para poder utilizar. Então, os equipamentos vieram, são equipamentos de alta qualidade, aqui eles já utilizando, equipamentos com aro reforçado, sistema de marchas, freio a disco, carroceria até para 250 quilos. O município de Navegantes ele é completamente plano, então tem condição topográfica perfeita para poder utilizar. Não são bikes elétricas, são bikes manuais, porém a manutenção facilitada, tendo em vista que isso seria um passivo para o município, até para a pessoa que recebe não conseguir arrumar qualquer, né, tipo de manutenção básica necessária. E hoje eles estão trabalhando, sustentando suas famílias através de um programa, fazendo a zeladoria da cidade, estimulando e desincentivando a atração animal na cidade, mostrando que tem alternativas para gerar renda muito mais inteligentes e sustentáveis hoje que usar o cavalo, né, para puxar e para carregar resíduo. Eu acho que a gente tem que pensar para frente, evoluir, e tem tecnologia para isso, e está disponível, precisamos de recursos para investimento. Fiz um pequeno vídeo aqui, esse aqui era no dia do lançamento, depois que a gente entregou os termos e chamou a atenção. Eu vou passar aqui para vocês, é bem rapidinho. Isso aí, seu Mário, já está usando, né? Parabéns! A gente tinha saído da entrega, o seu Mário já era um utilizador aí de um sistema de bicicletas para carroceria, e a gente já viu ele trabalhando, já operando, fazendo a reciclagem. Então, assim, ficamos felizes, né, de sempre ver na cidade e ter os relatos das pessoas com as ecobikes. E assim, para nós, vereadores, isso daqui custou R$90 mil. Eu recebo quase todos os dias um videozinho, um registro fotográfico ou uma mensagem de um munícipe que viu eles andando pela cidade e agradecendo pelo projeto. É algo que custa muito pouco e que tem um resultado extraordinário, tá? Para um mandato, inclusive. Eu me sinto muito grata, tá? Com o resultado da destinação desse recurso. Mais uma ideia também, nesse caso aqui, a Secretaria de Turismo, visando uma conscientização na nossa orla, que a cidade ela tem essa vocação turística importante, e sabemos das responsabilidades da gente estar conduzindo os animais e retirar as fezes, né, sempre que possível. Aqui é uma parceria público-privada, a empresa ela coloca a marca dentro dessas placas e o município daí oferece para o contribuinte as sacolinhas para recolhimento das fezes. Eu acho que isso contribui muito, até incentiva as pessoas e mostra que realmente existe essa necessidade e obrigatoriedade de recolher sempre com animal defeco. Isso é super importante. Além, né, Marcos, da gente usar o próprio, que eu faço muita ação em parceria com o Ministério Público. Essa foi uma sugestão do nosso promotor, da gente usar essas placas aí também, com a indicação, né, da circulação dos animais de grande porte e das raças consideradas agressivas, com focinheira, com guia adequada. Além das ações de conscientização que a gente faz durante os eventos, um dos trabalhos importantes feitos pelo Instituto Ambiental são as ações educativas. Nós recebemos muitas denúncias que são de difícil resolutividade. Por exemplo, envenenamento de gatos. A gente recebe, é muito difícil de identificar o autor, a gente não tem provas, não recebe vídeos, fotos, e a gente tenta dar uma resposta para essas denúncias através de ações rápidas, de orientação, por exemplo, indo na comunidade que recebeu essa denúncia e falando a respeito das penas que existem, até 5 anos de reclusão, infração administrativa ambiental, a pessoa responde. Então, é uma forma que nós encontramos para dar uma resposta para o contribuinte, tendo em vista que a pessoa que denuncia, ela acredita que a prova dela é suficiente, só falando que foi envenenado. E para quem é fiscal sabe que isso vai muito além, a gente precisa realmente ter essa comprovação para isso acontecer. Aqui tem um pouco aqui do nosso folder de maus tratos e que a gente utiliza bastante dentro das campanhas. Também as blitz que são feitas na cidade, a gente envolve sempre os eventos ambientais, a gente coloca a causa animal também sempre dentro desse processo para poder valorizar e também expandir esse conteúdo. Aqui são as palestras orientativas, mas nesse caso um momento especial. Fizemos um mutirão de castração,
e aproveitamos esse momento de espera das pessoas que levam os animais para castrar para fazer as palestras sobre maus tratos, sobre abandono, bem-estar animal. Então, acho que também é um diferencial, uma ideia que dá para incluir aí nas operações. E lembrando, né, Marcos, que a gente tomou cuidado de fazer as inscrições para os mutirões de castração nas unidades básicas de saúde, porque o nosso município hoje entende, através do nosso secretário de saúde, que sim, a gente precisa falar de saúde única, e aí não tem aquela coisa de que, cuida dos animais, não cuida de pessoas. Nós precisamos cuidar de todos. E os mutirões de castração a gente tomou cuidado de fazer nos pátios das escolas, para a gente poder trabalhar com as crianças e com os adultos também. Aqui mais um pouco, também utilizando o Castrabus, e também o pessoal reunido, recebendo a orientação aí, antes, na verdade, no momento de espera, que seus animais estavam ali para serem castrados. Uma campanha junto com o Ministério Público, a Sol também comentou um pouquinho, nós temos essa campanha muito forte com o promotor local. Ele tem um tema que ele aborda também, que é a segurança dos animais de comportamento agressivo, de grande porte, principalmente as raças, os pitbulls. As pessoas precisam ter esses cuidados, e a gente fez uma campanha, seja um tutor responsável, proteja seu cão, proteja todos, com parceria do MP. Foi uma campanha que deu um resultado também muito positivo. Tem várias ações que ocorreram dentro da campanha. Isso. Dentro dessa campanha aqui, a gente envolveu a nossa Secretaria de Planejamento Urbano, que cuida, a nossa lei municipal fala da altura dos muros, para se ter um animal deste porte, e a Secretaria de Saneamento Básico. Os leituristas da água fizeram um levantamento para o Instituto Ambiental, para mim, aí, como vereadora, como protetora, teve mais vereadores envolvidos, e também para o Ministério Público. Enquanto eles faziam a leitura d'água, eles fizeram vários. O Marcos colocou só alguns aqui, mas vários registros de como esses animais estavam abrigados. Teve caso, né, Marcos, de portão semiaberto, de muro muito baixo, e a intenção da campanha, a gente tomou cuidado de colocar proteja seu cão, proteja todos. Primeiro proteja o seu cão, porque a gente sabe que quando um pitbull ataca outro animalzinho, o pitbull também sofre. A gente tomou cuidado para não tornar o pitbull o vilão da história, inclusive talvez até provocar mais abandono ainda. A gente tomou esse cuidado que, se eu estou andando com o meu cão, o pitbull, com a guia adequada, com a focinheira, eu estou protegendo ele em primeiro lugar, e depois as pessoas e os outros animais. E a nossa comunidade, ela entendeu o objetivo da campanha, e esse ano nós vamos retornar com a campanha, porque só esse ano a gente já resgatou mais de 10 pitbulls soltos em vias públicas. Alguns foi encontrado o tutor, e aí temos uma parceria fantástica com a Polícia Civil, que já enquadrou os tutores na omissão, né, e cautela na guarda desses animais. A gente ama os animais, mas a gente precisa saber que o tutor de um animal desse, ele precisa ser responsável. Mas a gente cuidou, no decorrer toda a campanha, com a parceria da nossa Secretaria de Comunicação, que teve essa sensibilidade de desenvolver tudo para não tornar o pitbull vilão da história. E aqui, posterior ao registro, o diagnóstico foi feito dos leituristas da companhia de saneamento ali do município. A gente, com as informações das casas, com número, rua, tudo identificado, a gente fez a campanha entrega, né, dos folders com a equipe do Instituto Ambiental para essas pessoas. E a gente foi fazer a confirmação também se ela atendia a legislação, com as grades, com os muros, com as plaquinhas de identificação que são obrigatórias no município, né? E são casos recorrentes que acabam acontecendo no Brasil todo, né? Os animais, eles precisam, as pessoas, os tutores precisam ter a responsabilidade, quando o cão é agressivo, ter todos esses cuidados. Então a campanha tem como objetivo justamente isso. Fizemos uma caminhada também para alertar, parceria do MP, Polícia Militar, as ONGs de proteção animal. Essa caminhada também alerta sobre a guarda responsável, uma caminhada que reúne também muitos voluntários aí para participar e alertar sobre esse assunto. No município de Navegantes, já foi comentado também aqui, né, muitos municípios do Brasil aderiram, proibição de fogos com estampido, né, o poder público deu exemplo já nos anos anteriores, todas as festividades são com fogos apenas luminosos, né, e a gente também tem uma fiscalização nos particulares. A gente fez uma blitz educativa nesse ano, vamos fazer novamente, porque a época que a gente tem o maior acontecimento é justamente final do ano. Então, conscientizar as pessoas,
E quando a gente vai fazer as blitz, né, Marcos? A gente procura chamar a Associação de Pais e Mães de Autistas, a PAI da cidade, as ONGs de proteção animal, para a gente estar juntos nas ruas. Se você permitir, você grava de novo o início, porque eu sou autora em Toledo, por gentileza, e eu estou enfrentando um problema lá no nosso município. A Secretaria de Meio Ambiente fez próximo ao lago um foguetaço com estampido e inclusive com área de preservação ambiental no fundo. E eu estou entrando com esse recurso no Ministério Público por causa disso. Entende? Daí eu quero pôr nas minhas redes sociais isso. Tá, por gentileza. Por favor. Se presta é aqui, Ângela. Eu vou gravar. Porque seu município é exemplo, né? Já. Posso falar? Então, em Navegantes, nós temos uma lei que é de minha autoria. Na verdade, a lei ela existia só para o poder público não poder soltar fogos de alto estampido. Mas eu entendo que nós moramos numa cidade litorânea, a gente recebe muitas pessoas, e assim que eu assumi o mandato, foi a primeira lei que eu entrei com uma emenda modificativa para tornar totalmente proibido no município de Navegantes. E eu quero que vocês saibam que, inclusive, os projetos da causa animal em Navegantes são votados na Câmara de Vereadores por unanimidade. A oposição vota comigo, porque eles entenderam que sim, que isso prejudica as crianças, os autistas, os recém-nascidos, inclusive, para quem não sabe, eles podem ficar com problema de audição devido ao alto estampido, os idosos, os acamados, as pessoas que estão no hospital, as gestantes e sim os animais. Os animais sofrem também igual as pessoas. Quem é mãe de autista sabe o sufoco que é você passar uma virada de ano ou, sei lá, um jogo de futebol ou algo assim, com os estouros de fogos com estampido. Pensando nisso, a nossa comunidade aderiu. Zerou o problema só? Não, mas diminuiu significativamente. A própria população hoje fiscaliza esse processo. Quando tem alguém soltando fogos, a própria população liga para a PM, que vai lá, que orienta, né, para não soltarem fogos. Às vezes a pessoa desconhece a lei ainda e a PM orienta. Então eu sou muito feliz e grata aos meus pares, inclusive na Câmara de Vereadores, do prefeito, né, por sancionar a lei. E o custo dos fogos sem estampido? Que alego que é não sei de quantos milhões a mais. Quanto é o custo? Como que é o seu nome, vereadora? Vereadora Olinda Fiorentin de Toledo. Vereadora, posso ser bem... Eu acho que no momento que a gente está pensando no bem-estar do próximo, a gente falando de crianças autistas, de pessoas, de sofrimento, do ser humano animal e não do ser humano e animal, eu acho que a gente não pode nem levar em consideração a questão do custo, porque a gente não precisa do barulho para comemorar. Isso. Então, a senhora, o nome da senhora é Sol, vereadora Sol, Navegantes. Navegantes. Muito obrigada. Okay. Muito obrigada. Obrigada. Sol. Sim. Nós estamos recebendo nesse momento aqui, no nosso seminário aqui, o deputado federal Bruno Lima, que é hoje em São Paulo, acho que é o principal defensor da nossa causa. Bira, na verdade não é São Paulo, né? É Brasil, é o deputado mais votado do Brasil da causa animal. O Bruno, ele não é só um deputado, antes de ser deputado ele já atuava bastante como delegado. Se tem um cara que tem um trabalho forte, que pode contribuir muito para todos os nossos mandatos, todos os vereadores aqui sabem que tem gente que fala demais, mas tem gente que faz. O Bruno vai lá e faz. A gente sabe porque quando a gente precisa dele, que tem algum resgate, quando tem algum caso na minha região, que eu sou da região aqui de São Paulo, da Baixada Santista, é entrar em contato com o Bruno, com a equipe. É que tem... eu quero jogar real aqui, porque aqui ninguém é emocionado, ninguém é filho de mãe assustada. Tem uma galerinha aí que só quer falar com o deputado, não quer falar com a assessoria. É uns emocionados da vida. E aí, o deputado não consegue ir porque é um só para
500, 1000 pedidos por dia, aí a galerinha fica na vaidade e começa a achar, o deputado não me atendeu, mas a equipe dele de pronto atende todo mundo. Eu não conheço um que a equipe não deu atenção. Então, a gente tem que ter orgulho de ter um cara como o Bruno representando a gente. O Bruno trabalha pra caramba, gente. É muito... Eu falo por conta do que eu tenho lá na minha região. E todo mundo que eu converso fala, cara, o Bruno é bom demais. Então a gente não pode ficar nessa vaidadezinha aí de, eu quero falar com o deputado. Porque a gente está na ponta também. O pessoal lá, o popular, o cidadão lá da cidade de vocês, quando liga para vocês e não consegue, vocês passam para o assessor. Se o cara achar ruim, vocês acham ruim também. Então a gente tem que se colocar no lugar de todo mundo. Então, cara, pra gente é uma honra, Bruno. Pra gente é uma honra mesmo, de verdade, ter você aqui. Você é um exemplo para todo mundo aqui. A gente ama o teu trabalho, porque todo mundo aqui ama bicho, ama os animais. A gente tem orgulho demais de ter você com a gente, representando, não importa onde você esteja. O teu trabalho é incrível, meu irmão. Você é bom demais, cara. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter vindo. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, falar que é um prazer muito grande, um prazer enorme. Agradecer as palavras aqui do Cadu, um parceiro nosso aí já de muitos anos na causa, o Bira aqui, que eu só não xinguei porque eu estou na frente de vocês. Nós já temos uma intimidade aí de FDP para cima. A Sol também, desculpa te atrapalhar aqui, mas eu vou ser bem breve. E falar que esses momentos são muito importantes, também a Bruna aqui, que é uma parceira. Esses momentos são muito importantes aí para ter uma troca de experiência, uma troca dos conhecimentos acumulados pelos senhores nas respectivas cidades. Eu sou entusiasta da questão da causa animal municipal. A gente não consegue generalizar, tirando algumas situações bem pontuais, que são as políticas públicas que poderiam ser a nível nacional, um pouco mais, tivesse um pouco mais de investimento, como castração e outras situações. Então, eu acredito muito na questão local, né? A questão da causa animal local. Então, o município é diferente do outro. Então, a Praia Grande é diferente de São Caetano, que é diferente, enfim. E esses momentos aqui são muito importantes. Vou pegar o gancho do Cadu aqui, falar que sempre quando eu vou falar e ter esses encontros, eu gosto sempre de falar da vaidade. E assim, eu acho que nós só vamos conseguir avançar. Estamos avançando, estamos conseguindo muitas coisas para a causa animal, mas nós precisamos nos despir das vaidades, né? Então, eu estava vindo para cá, já recebi umas 2 ligações, não vai porque tal fulano, tal ciclano. Eu falei, o quê, pô? Entendeu? Então, assim, eu acho que está no momento de parar, e é o que nós estamos tentando fazer em Brasília. Não importa quem é o pai da criança bonita, não importa quem é que está assinando o projeto de lei, não importa se o projeto está no meu nome, está no nome do Fred, do Matheus, do XYZ, o importante são as conquistas para a causa animal. Então, a gente está tentando batalhar muito nisso, muito nisso, não só na questão dos resgates. Nossa equipe está aqui, atua todos os dias nas situações de resgate, mas também dessa união, de fato. Nós sabemos que é difícil, né? Na cidade sempre tem, né? Eu não visitei uma que não tem um perrequinho. Protetor com protetor, vereador com ex-vereador. Sempre tem, mas é normal, gente, é normal. Eu acho que o que a gente tem que tentar fazer, nós como os representantes aí do Poder Legislativo e, enfim, da causa animal também, é tentar unir, né? O que nos une, né, que é o amor pelos animais, é muito mais forte do que qualquer outra situação. Então, eu acho que assim a gente vai conseguir avançar em prol de melhorias que, é o que eu disse, estamos conseguindo, mas está muito, muito, muito longe de ser o que de fato nós precisamos para a causa, né? Nós estamos participando lá do orçamento e eu não, sabe que eu não fico defendendo XYZ, Lula, Bolsonaro, quero que se foda na verdade, né? Só que assim, sendo bem pragmático, orçamento para castração, ridículo, entendeu? Se fosse o Bolsonaro nós íamos ter que criticar, o Lula nós íamos ter que criticar, então assim, é união, pessoal, é união para a gente tentar batalhar, porque sem castração, sem política pública não vai. E eu falo, Cadu, que enquanto eu era delegado, eu achava que eu resolvia tudo dando tapa na orelha e prendendo. A minha causa animal era isso, né? E a gente vai evoluindo muito, a gente vai amadurecendo.
E todas as críticas que são feitas a gente absorve e tenta melhorar como ser humano, melhorar como atuante na causa animal. Então eu, como delegado, achava que ia resolver todos os problemas da causa prendendo. Gosto de prender? Muito. Muito. Assim, adoro. Adoro pegar, põe no camburão, maltratou, a gente põe de fato na cadeia. Mas eu comecei a perceber que não é isso, né? O indivíduo está preso, mas a protetora está com custo. A protetora está cheia de animal no abrigo dela. A protetora está endividada, a protetora está fazendo rifa, a protetora está fazendo bingo para tentar, e todos os dias é uma luta, né? O verdadeiro vender o almoço para comer a janta. Então, assim, isso não pode mais acontecer. E se nós nos unirmos, né, e ter esses espaços de debate para levar isso para Brasília, né, que graças a Deus hoje lá está alinhado, viu? Só não parece, mas está todo mundo de bem lá. Está todo mundo de bem. Delegado, desculpe interromper, a gente está falando hoje de representatividade política e do quanto é importante que cada estado tivesse pelo menos um deputado ativista ou defensor da causa animal. Não precisa ser, como eu falei antes, não precisa estar com um cachorrinho debaixo do braço, mas que defenda. E todo município deveria, sim, eleger um defensor da causa animal. E como disse o delegado, eu sou muito amiga da delegada da nossa cidade, eles fazem a parte deles. Mas quem legisla somos nós, sejam os deputados ou os vereadores. E essa é a importância da representatividade. Porque eles, para aplicar a lei, eles precisam de legislação. E se não tiver uma legislação que atenda a nossa demanda enquanto protetores, porque eu estou aqui hoje como vereadora, mas eu sou um ativista da causa animal. Eles também não vão, eles, enquanto poder judiciário, enquanto delegados, também não vão poder fazer nada. Eu acho que, assim, é a união de fato. Nós temos que ocupar todos os espaços. Nós temos que ocupar o poder legislativo municipal, nós temos que ocupar o poder executivo municipal, o secretariado, temos que ocupar os espaços em âmbito estadual também, ter deputados, ter secretários. Então, eu acho que a causa ela era muito simplista, né? Era um ou dois que falavam de causa animal e era sempre a mesma coisa. Nós precisamos ocupar os espaços, e todos os espaços, todos eles. E não importa qual esfera, se é município, estado ou união, porque faz diferença. Faz uma diferença gigante. Eu estou te falando aqui por São Paulo, né? Toda decisão aqui de causa passa por mim. Então, assim, São Paulo, estado, a maior cidade aqui da América Latina, o prefeito fala, cidade país. Essas políticas públicas que são implementadas aqui vão servir de exemplo para o Brasil, entendeu? Então, assim, ocupar espaço e ter essa representatividade de fato, eu acho super importante. Aproveitando o gancho, Bruno, eu queria passar para os senhores que o Bruno e a equipe dele, eles estão travando uma campanha. Por quê? Para baixar o custo dos impostos da ração. Hoje, um saco de ração, um produto veterinário, 52% do valor é impostos. É o IPI, né? E o ICMS. E a gente, né, Bruno, a gente está fazendo uma campanha para os governadores, para o presidente, para baixar esse custo, porque a gente sabe que lá na ponta quem sofre é a protetora, é o cidadão normal. Então a gente está com essa campanha, a gente gostaria que os senhores entrassem na página do Bruno Lima, para estar participando, para estar sabendo um pouco mais dessa campanha que a gente quer fazer a nível nacional, em todos os estados. A gente tem que discutir isso com os governadores, porque a ração é essencial também, e não está como essencial na maioria dos estados. A gente tem que colocar isso. Isso é uma proposta que nasceu do gabinete do Bruno, junto com o pessoal da Associação e Comércio, os varejistas que produzem ração, e é uma proposta que eu acho que a gente tem que brigar na nossa cidade. Se os senhores puderem estar fazendo moção de aplauso, moção de apoio a essa proposta, é muito importante, aí linka com o gabinete do Bruno, com a assessoria do Bruno. Não, pessoal, e assim, de coração, quem tiver aí, e nós somos bem acessíveis, o Cadu sabe disso, né, quiser pegar meu contato, quem tiver sugestão de projeto de lei para que nosso grupo apresente em Brasília, nós estamos 100% à disposição. Eu falo que não tem nenhum 100% errado, ninguém 100% certo, nós estamos sempre conversando, e se tiver errado a gente vai admitir que nós estamos errados, e enfim. Só que quando eu era delegado e acompanhava a causa animal à distância, né, do parlamento, eu escutava que era muito difícil aprovar projeto. Nossa, é difícil, você via deputado 12, 16 anos em Brasília e não aprovava nada. Pessoal, nós estamos aprovando.
Você entendeu? Então, assim, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo, sabe? Tipo, será que não dava para provar? Então, assim, o que não dá para fazer hoje, de verdade, principalmente com os vereadores e principalmente com quem milita na causa, é vender fumaça, sabe? Assim, vender fumaça e não dá, e ficar valorizando isso como se fosse uma bandeira de campanha eterna. Então, as coisas estão acontecendo, os projetos estão sendo aprovados. Aprovamos agora a conceituação de zoofilia como crime de maus tratos também. Vamos avançar agora com o aumento de pena do tráfico de animal silvestre. E o que é isso? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Eu sou bom no quê? Por isso que é bom ter um time. E você tem que saber a sua limitação. Eu sou bom em quê? Invadir, quebrar e trabalhar o dia inteiro. E salvar e proteger. Tem deputados lá que são mais articulados. Então você tem que ter o grupo. Você tem que ter as peças dentro do grupo. E está indo muito bem lá, cara. Muito bem. Em breve nós vamos ter novidades, se Deus quiser. Obrigado, Bruno. Obrigado pela presença. Val, por favor, continue, desculpa. Obrigada. A Val é navegante, sol. Sol. Val tá aqui, ó. Obrigada. Então, eu estava aqui dizendo para o delegado que nós temos também um delegado, o delegado Egídio lá, que é um embaixador, né, do Cadeia para Maus Tratos, e agora ele está visitando os municípios lá, e tá os vereadores, os municípios que têm vereadores que são defensores da causa animal, ele está lá nos tornando embaixadores também, para que essa rede cresça. Muito obrigada. Cobra ele. Pessoal, a gente vai dar continuidade, porque o Marcos, o nosso secretário, eu acabei dizendo para ele que a palestra era ontem e ele tem a passagem dele comprada. Ele vai sair daqui correndo para o aeroporto e eu gostaria muito que ele conseguisse concluir a apresentação aí das políticas públicas adotadas no nosso município. Bom, continuando aqui, nós temos outro projeto também que foi desenvolvido pela Fundação Cultural, através de uma outra emenda impositiva também da vereadora. Foi feito um concurso cultural nas escolas do município, nas escolas municipais, através de desenhos. Aqui estão as fotos dos desenhos ganhadores, a Nina e o Bob. Através disso, criaram-se os elementos gráficos, teve uma empresa que desenvolveu, através do olhar das crianças, e a partir daí criaram os embaixadores da causa animal, né? São os mascotes que alegram, que fazem a diversão e também levam a mensagem de conscientização dentro das escolas e nos eventos que tem essa temática aí da causa animal. Tem mais um projeto importante de sensibilização que trabalha junto aos alunos. Mais um trabalho também muito nobre que aqui a gente quer destacar, que é o trabalho feito pela assistência social, né? Durante o inverno, em Santa Catarina, a gente tem os abrigos para as pessoas mais vulneráveis e muitos resistiam de ir para os abrigos porque queriam deixar os bichinhos, né? Os seus cachorros, eles não podiam ir junto. Hoje, o Departamento de Bem-Estar Animal faz esse recebimento, atendimento clínico, dá todo o medicamento necessário, vacinação, encaminhamentos necessários, e eles vão junto hoje, fazem essa aceitação, é mais fácil levar para os abrigos, né? E hoje representa aí uma grande conquista, né? Um projeto... Marcos, e lembrando que antes eles vão junto no ônibus da assistência social, junto com seus tutores, mas antes deles irem, cada um recebe um bravecto, de acordo com o seu peso, para livrá-los das infestações de pulgas e carrapatos. Tem um videozinho, acho que ele está entrando aqui, se puder passar, por favor. O dono já tinha entrado e ele não estava só esperando. Já achou o dono lá nos fundos. Nesse ano também, durante o Júlio Dourado, vou falar um pouco à frente, mas os cães estiveram no Asilo Navegantes. Esse aqui faz parte da campanha, né, o cão Nestor, do Júlio Dourado. E ele foi para alegrar um pouco, né, essa vida, o cotidiano do Lar dos Idosos. É algo simples, foram junto com os vereadores mirins. Isso, junto com os vereadores mirins, que a gente envolveu os vereadores mirins também na causa. E esse é um animal que está para adoção na Casa de Passagem de Navegantes. Não foi só ele, foram mais animais também, mas essa foto em específico está ele.
gente vai falar agora também, proposta da vereadora Sol, a Lei 3.518/2021. O Julho Dourado é um mês de conscientização, reflexão sobre maus tratos, contra o abandono. Um mês que hoje é lei municipal do município de Navegantes. E durante todo o mês a gente tem uma série de atividades. Inclusive com o nosso prefeito, né, nas ações, sempre envolvidos, secretários. Nesse mês de julho de 2023, a gente teve blitz educativa, o seminário, cão reata, cão miada, feiras de adoção e arraial animal. Aqui faz parte da blitz educativa, a vereadora falou, o envolvimento do executivo muito grande, o prefeito Liba também sempre está participando das ações. Acho que isso é importante porque ele valoriza e cada dia mais apoia. Marcos, vou só explicar aqui, cão reata e cão miada. Por que cão reata? Porque a gente começou o Julho Dourado, era pandemia ainda, e não estava liberado as cão miadas. A gente pensou, a gente precisa fazer um movimento pela cidade, vamos fazer uma cão reata. Os tutores vão com seus carros e com os seus animais. Só que passou a pandemia e foi algo que deu certo, que as pessoas gostaram, então agora a gente faz uma cão miada e uma cão reata. Passar um pouquinho das fotos aqui. Isso aqui é a blitz educativa, vários pontos da cidade, em parceria com os bombeiros voluntários. Oi? E esse é o Nestor, tá? Que vocês viram lá visitando os idosos. Ele também é um cão que está para adoção e ele foi o nosso protagonista aí da campanha. Então aqui, parceria com os bombeiros voluntários, com as ONGs, com os protetores individuais, vários pontos da cidade no mesmo dia. A gente fazendo a distribuição dos folders, estimulando aí a participação das atividades no Julho Dourado. Uma atividade muito importante, o Sol já colocou aqui, no ano 2024 também teremos o 3º seminário. Todos convidados, sigam a rede social da Prefeitura Municipal de Navegantes, do Departamento de Assistência e Bem-Estar de Navegantes, a minha, vereadora Sol. É um evento totalmente gratuito e a gente envolve o nosso Legislativo Estadual, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, o Executivo e o Legislativo e ONGs nessa ação aí que é esse seminário. E esse cenário lindo que vocês estão vendo, quem de nós não quer ter um prefeito que manda preparar algo assim pra gente, enquanto protetor, né? Que mostra um pouco do auditório, capacidade. A coruja, né, que também é um mascote, né, nosso, foi feito. Também, uma participação bem ativa também do Legislativo. Essa foto aqui são os vereadores. Inclusive os vereadores da oposição, né, secretário, ali participando do seminário. Aqui, mais um movimento que tem, o prefeito novamente junto, sempre participando, os vereadores mirins participando, o secretário de Educação, enfim, a gente acha que na verdade, o caminho é a integração entre secretarias, né? A gente não desintegrar, porque todo mundo consegue contribuir de alguma forma. E tem que deixar realmente de fora o ego e integrar as secretarias, porque as ações elas se potencializam e muito. Marcos, então o envolvimento nosso executivo, que essas camisetas, a arte foi o executivo que desenvolveu. Porém, as ONGs conseguiram patrocínio e essas camisetas foram vendidas e o valor ficou para as ONGs. Nós fizemos também, durante o Julho Dourado, uma capacitação institucional e intersetorial sobre atendimento de maus tratos, bem-estar animal e guarda responsável. Nós contratamos a peritos VET, através também de uma compensação ambiental, são especialistas na área, né? A gente tem, foi durante uma manhã, e o legal desta capacitação foi que foi direcionada não só para os funcionários do Departamento de Bem-Estar Animal ou para o Instituto. Participaram psicólogas e assistentes sociais, os leituristas da Companhia de Saneamento, enfim, vários funcionários da Prefeitura. Protetores e ONGs. Protetores também. Então a gente buscava criamos um grupo em rede para atuação conjunta, porque nós sabemos quando a gente vai numa comunidade de baixa renda, verifica uma situação que tem que ter ajustes, o primeiro caminho é a orientação. E a orientação acontece muitas vezes pela assistência social. Depois disso, qualquer pessoa que identifique, por exemplo, um agente de saúde que passa nas casas todos os meses, identifique alguma situação, ela pode comunicar nesse grupo de rede e fazer o relato para que possa fazer as apurações necessárias. Enfim, o objetivo do curso é esse. Nós tivemos um bom proveito, um bom resultado com essa capacitação durante o mês de Julho Dourado. A carreata, aqui algumas fotos, a vereadora já falou um pouco a respeito, né, do conceito da carreata.
mas a gente também chama a atenção da comunidade para a causa e traz aí, durante o mês de julho, essa divulgação. E falando um pouquinho agora da parte relacionada à castração, eu trouxe aqui uma reportagem, porque ela ilustra muito bem isso aqui, no início de 2022, né, quando a gente conseguiu um recurso aprovado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, foram castrados 103 animais por uma compensação ambiental, e depois disso nós partimos para uma maior, que seria esse objetivo de castrar 1.700 e foi 1.891, daí na verdade, né? O objetivo era alcançar 1.700 e castramos 1.891 animais na ação. Então a ideia era a gente melhorar, né, essas estimativas, né, esses índices de castração, e esse mutirão de castração ele veio através de emenda impositiva da vereadora, também com recursos aprovados via Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, para os conselhos que existem na cidade de vocês, é possível que a gente envolve também a educação ambiental. A causa animal, ela está tratando de maus tratos, de abandono, uma campanha de conscientização. Durante os mutirões, a gente coloca as palestras orientativas e cria esse contexto dentro desse cenário. Então, a gente começou e, através disso, fizemos aí 1.790. No final foi 1.891 castrações. Eu quero, Marcos, só fazer um adendo da importância das secretarias do Executivo trabalharem em conjunto. O Marcos, o bem-estar animal não está dentro da pasta dele. Ele poderia dizer ao secretário de Saúde que se vire com esse problema. E não, nós trabalhamos juntos. E quando eu falo nós trabalhamos juntos, é o Legislativo e o Executivo. Por eu ser ativista da causa animal, não raro eles me chamam, né, Marcos? Sol, ajuda a gente aí, a gente senta, faz grupo de trabalho. Então, essa é a importância do conjunto, né? Inclusive dos secretários se unirem. Vou mostrar agora um pouco do Departamento de Bem-Estar Animal. A Sol adiantou também, o departamento ele foi terceirizado e teve grandes avanços e vários indicadores que a gente vai estar aqui mostrando. A equipe é formada hoje por 3 médicos veterinários, 5 auxiliares veterinários, 3 auxiliares de serviços gerais, 2 resgatistas, 1 auxiliar administrativo, recepcionista, uma coordenadora e um gerente. Funcionamento 24 horas para caso de resgate, urgência e emergência. E tem várias funções, eu vou mostrar algumas delas aqui, mas a gente tem castração, consultas, cirurgias e partos, exames, internação, lar temporário, microchipagem, raio-x, resgates, ultrassom, vacinas, desvermificação. Então, assim, dentro do departamento, hoje terceirizado, a gente conseguiu realmente avançar muito nos indicadores, passar um pouco aqui da castração, que eu acho que é o que os municípios têm como essa missão, né, fazer o básico, que é castrar os animais, ajuda muito na resolutividade aí dos problemas. Aqui a gente tem indicadores desde o ano de 2015, no começo do gráfico, até 2023, mostrando uma linha do tempo com a evolução. Nós começamos lá em 2016 com índices baixíssimos, 120 castrações por ano, né? Por ano é feito no município. Indicadores por ano aqui no gráfico. E 2021, 1.234. Que foi o ano que a atual gestão assumiu e ficou fazendo estudo até em 2022, ter o pacote, fizeram médias de quantas castrações, como era a procura, para então poder fazer esse termo de referência para poder terceirizar. No ano 2022, a gente chegou... da terceirização. Em 2022, a gente chegou a 5.060 castrações. A gente contabilizar que Navegantes tem 86 mil habitantes, são 421 castrações por mês, é um número altíssimo para uma cidade, né, desse porte, e 2023 seguindo no mesmo ritmo, né, proporcional. Então, com essa evolução do departamento, com esse investimento pesado que teve, um dos grandes problemas que era a fila de espera para castrar os animais, principalmente baixa renda, praticamente ela foi zerada. Hoje a gente está só buscando fazer essa busca ativa. Busca ativa hoje. Para poder melhorar realmente essas pessoas que acabam não indo, que são as pessoas mais de baixa renda, que acabam não procurando departamento, a gente está fazendo esse trabalho também. A parte de microchipagem, não existia cadastro dos animais até 2021, né? A gente não tinha nenhum animal identificado. Isso é um controle realmente de rastreabilidade para que a gente possa identificar o tutor. 2022, mais de 6 mil animais já microchipados. Todos os animais que passam pelo departamento, eles são chipados. Tem uma lei municipal, a Lei 3.100, estabelece isso. Entrou no departamento.
o tutor entrou lá com o animal, só para pedir uma informação, tá chipado não, então vamos chipar. Entrou lá para fazer a vacina, chipar. 2023 também, os índices proporcionalmente já passaram, então a gente está com um resultado muito positivo da microchipagem. Campanhas da adoção e de feiras, importantíssimo, né? Eu acho que essas estratégias aí para dar destinação aos animais nos lares temporários, ela é fundamental. Dias de vacinação também, tem campanhas de vacinação que são oferecidas pelo departamento, além das que são feitas junto, né, à sede. Marcos, e as campanhas de vacinação a gente também faz nos pátios das escolas. Aqui os indicadores de vacinação. Até 2020, zerado. 2021, 938. 2022, 2.181. 2023 também. Então, assim, mudou completamente o cenário de oferecimento do serviço animal no município de Navegantes. Já está finalizando, aí eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Só falta, acho que mais um slide aqui que cria uma relação de resgates também, outro indicador, né? O 2023 com 1.857 resgates. Não quer dizer que todos esses animais eles vão para o lar temporário. A Lei 3.100 do município de Navegantes estabelece que os animais eles são atendidos e devolvidos para o local de origem, né? Os que não podem ser devolvidos vão para o lar temporário. Daí a gente entra com uma importante estratégia que é a dos indicadores de adoção. A gente tem 760 adoções em 2023. Né? Em relação de resgate e adoção, 40%, 41%. E também no resgate ali inclui, porque às vezes tem aquele animal que tem tutor, ele estava na rua, foi atropelado, ele entra na lista de resgate. Foi um resgate que o município fez, aí o município tem a rede social só do departamento, vai lá, publica, o cachorro é meu, o gatinho era meu, então vai lá. E os que têm condições, os comunitários, e os que têm condições para retornarem para o seu local de origem, sim, eles são devolvidos, porque não é justo condenar um animal à prisão perpétua, porque muitos, quando vão para um canil, ficam lá a sua vida toda. E na rua eles correm o risco de ser atropelados, correm, assim como os semidomiciliados, que também correm. Pelo menos eles estão ali recebendo a água da Val, o Juliano dá um pãozinho, o outro faz um carinho, e eles estão livres. Essa é a mentalidade que nós temos lá. A gente sabe, entre nós mesmos lá, protetoras, tem aquela que diz assim, só eu não concordo, eu não aprovo, e bate o pé e xinga, mas não tem lugar para, imagine a gente colocar 1.850 animais num espaço só, não tem, mesmo que seja durante o ano. Então a gente tem uma média no departamento, na casa de passagem, 80, 88. Quando chega a 90, a gente se escabela, todo mundo se unindo para fazer campanha. E quem é que está lá? Os idosos, cegos, aquele que foi atropelado, perdeu um membro, perdeu 2 membros, aquele que teve sinomose, ficou com sequela, porque sim, a gente trata a sinomose, a gente deu eutanasia, a gente vai até o final. E eu, mesmo sendo a líder de governo, fazendo parte da base, eu fiscalizo o departamento pior que a oposição. Então, eu estou sempre junto lá e a maioria, 80% dos casos de sinomose são recuperados sim, e alguns ficam lá, alguns têm a sorte de ser adotados. Nós somos protetores, a gente sabe que inclusive a ninhada que a gente resgata, não raras as vezes, um fica para sempre na nossa casa, né? Verdade. Eu acho que era isso que a gente trouxe aí de informações dos programas que são desenvolvidos. Tem outros também, mas a gente também não quis ocupar muito tempo de vocês. Qualquer dúvida a gente está à disposição também. E convidando, reiterando o convite, o ano que vem, o seminário que vai acontecer no município de Navegantes. Bem interessante, com vários palestrantes durante o dia todo, e a gente divulga isso. Isso aí, obrigada, gente. Esse material, Oi? esse material, tem como você colocar no grupo nosso? Secretário, podemos? Eu mando um PDF, Esse material que o nosso secretário exibiu aqui foi a nossa abertura do nosso seminário, porque depois a gente teve o Ministério